O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben! As férias foram boas? Desta vez não houve férias. Sempre a mesma piada. Alexandre, hoje vamos focar muito o nosso Fogo e Fúria naquilo que é a decisão de alguns tribunais, ou seja, estamos a falar de decisões judiciais. Uma delas passa-se com um tribunal do estado do Colorado que considerou que Donald Trump participou mesmo na insurreição no dia da invasão do Capitólio, mas esta decisão vai subir a Supremo e vai ser analisada pelos juízes do Supremo do estado do Colorado. Que implicações é que tinha esta decisão judicial e se não for revertida, o que é que isto poderá resultar para a candidatura de Donald Trump, Alexandre? Bom, o que se passa é que está em curso uma tentativa de vários grupos constituídos, na sua grande maioria, por eleitores republicanos conservadores anti-Trump, mas também com eleitores independentes e promovidos por organizações civis liberais, mais afetas ao Partido Democrata, portanto um pequeno universo do eleitorado anti-Trump. Que essa tentativa visa excluir o Donald Trump dos boletins de voto já nas eleições primárias do Partido Republicano e depois também na eleição geral para a presidência dos Estados Unidos em novembro de 2024. Há várias ações judiciais a correr nos tribunais norte-americanos. Nós centramos principalmente em três, no Michigan, no Wisconsin e no Colorado. A mais recente é do Colorado. Um tribunal de primeira instância que decidiu que Donald Trump de facto participou numa insurreição contra as instituições dos Estados Unidos no dia da invasão do Capitólio, ao promover, ao chamar os apoiantes a Washington naquele dia, ao incitá-los a marcharem até ao Capitólio, ao não tomar ações imediatas para controlar os distúrbios no Capitólio, as mensagens que ele foi publicando no Twitter na altura de incentivo, dizer que gostava muito e que amava muito os seus apoiantes. Pronto, todo esse conjunto de ações e inações do então presidente Donald Trump são consideradas por estes grupos e por alguns constitucionalistas também americanos como constituindo uma participação numa insurreição, que é algo que segundo a Constituição dos Estados Unidos desqualifica alguém para se candidatar a um cargo eletivo e que inclua um juramento de fidelidade à Constituição dos Estados Unidos. Isto quer dizer que se o Supremo não reverter esta situação, esta decisão judicial, aliás, Donald Trump vai ser impedido de se candidatar nestas eleições do próximo ano? Não, quase de certeza que isto só vai parar no Supremo Tribunal dos Estados Unidos e não de qualquer Estado, como é o caso desta ação judicial no Colorado. A decisão da juíza do Colorado teve pode ser separada em duas decisões e uma agrada a cada uma das partes. A principal, de facto, é que pela primeira vez um tribunal, uma juíza, afirmou e considerou com as provas que lhe foram apresentadas que o Trump, de facto, participou numa insurreição. Isso é inédito nos tribunais e pode, de facto, levar o Supremo Tribunal do Colorado a validar essa interpretação e, portanto, deixar ali uma decisão judicial forte para quando este caso chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, porque chegará também em competição com outras ações judiciais semelhantes noutros estados. Mas, ao mesmo tempo, a juíza disse que, tendo o Trump participado numa insurreição, ele não pode ser desqualificado, segundo a Constituição, porque a Constituição não exclui explicitamente os presidentes dos Estados Unidos de se voltarem a candidatar, mesmo tendo participado numa insurreição. Portanto, isto é assim uma decisão tipo monstro de Frankenstein,
que obviamente os advogados do Trump agora recorreram para o Supremo Tribunal do Colorado para que o Supremo Tribunal reverta a interpretação de que ele participou numa insurreição, e o outro lado recorreu para o Supremo Tribunal do Colorado para pedir aos juízes do Supremo que revertam a decisão que diz que o Trump, por ser presidente, não está excluído e, portanto, excluí-lo dos boletins de voto. O que está aqui em causa é uma frase na Constituição dos Estados Unidos, que, como todos sabemos, está sujeita a várias interpretações, e depois há juízes que são mais originalistas, como é o termo que é usado lá, que se atentam mais à forma como as emendas e o texto da Constituição está escrito e enquadram-no naquele tempo histórico, e depois há outros que tentam extrapolar e tentam perceber ou interpretam a Constituição como algo mais vivo e que merece ser interpretado à luz dos acontecimentos depois dos tempos em que foram escritos esses textos. No caso desta juíza, o racional dela é que, como a cláusula da Constituição que está aqui em causa diz que um representante eleito dos Estados Unidos que tenha jurado fidelidade à Constituição e que tenha participado numa insurreição, não pode depois voltar a candidatar-se a um cargo eletivo. Mas, nessa cláusula, aquilo diz qualquer representante dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo salienta especificamente membros da Câmara dos Representantes, membros do Senado e até os grandes eleitores, que são aqueles representantes dos vários candidatos às eleições presidenciais. Ora, não está lá a dizer explicitamente Presidente dos Estados Unidos, embora depois diga que todos estão abrangidos. Portanto, isto é uma questão de interpretação que uns farão de uma maneira, outros farão de outra. O lado do anti-Trump, o que diz é que não faz muito sentido, porque qual seria o objetivo dos congressistas que fizeram aquela emenda constitucional, já depois da Guerra Civil? Portanto, esta emenda constitucional foi para tentar impedir que os militares e os políticos que tentaram separar-se dos Estados Unidos da América voltassem depois do fim da Guerra Civil a candidatarem-se a cargos no mesmo Estado que quiseram derrubar, praticamente, não é? Dizem que então que sentido faria proibir todos, menos o principal, que é o Presidente dos Estados Unidos, que pode dar ordens e que pode, de facto, lançar uma nova insurreição. Portanto, é isso que vai estar em jogo no Supremo Tribunal do Colorado e, de certeza absoluta, que vai chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Por enquanto, não há nenhuma decisão que faça com que o Donald Trump seja obrigado, porque na prática o que está aqui em causa é que os secretários de Estado de cada Estado, neste caso do Colorado, que são os que autorizam os candidatos dos partidos, não é? Portanto, o Partido Republicano propõe um candidato e depois eles vão lá ver se cumprem todos os requisitos e tal. E a secretária de Estado do Colorado, neste caso, está à espera da decisão do tribunal para saber se, quando receber a candidatura do Donald Trump, a valida ou não valida. E depois também há outra, só para terminar, uma subdivisão desta questão, que é, há muitas pessoas que acham que isto só pode aplicar-se à eleição geral. Portanto, o Trump podia participar na eleição do Estado do Colorado, que é, por acaso, estamos a falar do Colorado, mas depois extrapolando para todos os outros, porque os Estados podem reivindicar um direito, eles é que sabem que candidatos é que podem aceitar ou não. Mas depois, a nível federal, o Trump seria, então, excluído por causa da Constituição. Bom, isto é uma embrulhada, mas o facto aqui que temos de reter é que todas estas discussões judiciais têm de ser decididas pelo Supremo Tribunal rapidamente e até janeiro. Era essa a questão que tinha, Alexandre. É até que ponto é que os prazos da Justiça correspondem àquilo que são os prazos eleitorais nos Estados Unidos? Ou seja, estas decisões têm de ser tomadas antes do processo eleitoral arrancar, é isso? Sim, têm de ser tomadas e os tribunais querem tomar essas decisões. Por exemplo, este caso no Colorado foi decidido há menos de 2 semanas, foi na semana passada, no início da semana passada. O Supremo do Colorado anunciou agora, ontem à noite, que aceitou rever o processo, portanto podia ter dito que não e deixar em vigor a decisão do outro tribunal, mas não. Portanto, sinalizou que tem todo o interesse em avançar neste processo que vai chegar ao Supremo do Tribunal dos Estados Unidos e disse que vai ouvir os argumentos das duas partes no dia 6 de dezembro, portanto decidirá uma semana depois disso, por aí, e terá tempo para chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que certamente esperará por outros processos que estão em curso noutros estados para depois tomar uma decisão antes do início de janeiro, que é
Por exemplo, no Iowa, no estado do Iowa, é a data limite para que os responsáveis eleitorais validem os candidatos para participarem às primárias, neste caso do Partido Republicano. Depois, outro dos casos que tem marcado a agenda mediática dos Estados Unidos prende-se com um tribunal de segunda instância que impediu os cidadãos de contestarem violações à lei dos direitos eleitorais. O que é que está em causa nesta decisão, Alexandre? Bom, este está um pouco relacionado, um bocadinho diretamente, vamos tentar aqui puxar um bocadinho para a atualidade, porque hoje passam 60 anos do assassínio do John Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos. Isto tem um certo ponto de contacto porque diz respeito a uma lei, ou uma grande iniciativa legislativa nos Estados Unidos em meados da década de 1960, portanto já depois do assassínio do Kennedy, mas que vinha no seguimento das políticas propostas e em todo o simbolismo do John Kennedy como um promotor dos direitos civis e etc e tal, mas foram de facto aprovadas no Congresso já sob a presidência do Lyndon Johnson, que era o vice-presidente do Kennedy e que o substituiu na sequência do assassínio. Foi entre 64 e 65 e depois também em 68, mas pronto, nesta segunda metade da década de 60 foram aprovadas várias leis, uma lei dos direitos civis, uma lei dos direitos eleitorais e muitas outras leis que na prática puseram fim à segregação racial no sul, nos estados do sul dos Estados Unidos, que existia de facto nas leis desses estados. Desde o fim da Guerra Civil de 1861-65, com a abolição da escravatura, e depois com o fim da Guerra Civil, o que aconteceu foi que muitos desses estados, que anteriormente a escravatura era a fonte principal na economia, perpetuaram essas desigualdades através da segregação, não através da escravatura, já porque não era permitido, mas segregaram e obrigaram as populações, principalmente a população negra, a fazer testes que eram impossíveis de serem cumpridos naquelas circunstâncias para poderem ter acesso ao voto, etc. Portanto, toda isto começou ainda no século XIX e chegou até a década de 60 do século XX. Em meados da década de 60, de facto, com a presidência do Lyndon Johnson, o Congresso acabou por conseguir ultrapassar a resistência muito forte dos congressistas e senadores do Sul, da altura, que na altura eram do Partido Democrata, portanto foi nesta altura que houve aquela transferência do Sul ultraconservador e supremacista para o Partido Republicano e o eleitorado negro que votava principalmente no Partido Republicano, que tinha sido o grande promotor da União contra a Guerra Civil, através do Lincoln, que mudaram para o Partido Democrata em peso. Portanto, houve esta transferência histórica ali. Portanto, o Congresso conseguiu ultrapassar essa resistência e conseguiu aprovar uma série de leis, incluindo esta lei dos direitos eleitorais, que fez, entre várias coisas, obrigou a que esses estados, como o Texas, a Geórgia, etc., aqueles estados onde a escravatura existia e era muito importante, que esses estados fossem obrigados, depois desta lei de 65, a pedir autorização ou a ter uma validação do Governo Federal, através do Departamento de Justiça, ou seja o que for, sempre que quisessem fazer uma alteração às suas próprias leis eleitorais, para garantir que não havia ali nenhuma lei discriminatória, nenhuma lei que pudesse voltar a tornar na prática a sociedade segregada e com desvantagens legais em relação à minoria negra. Ora, isso era uma parte muito importante dessa lei dos direitos civis. Nos últimos anos tem vindo a ser fragilizada pelos tribunais, principalmente os tribunais de pendor conservador, porque todos nós sabemos que nos Estados Unidos, já em muitos estados, os juízes são eleitos e são candidatos por partidos um ou outro, e no Supremo Tribunal também há claramente as inclinações mais conservadoras ou mais liberais. E esta cláusula de que eu estava aqui a falar foi de facto derrubada já em 2013 e, portanto, a partir daí os Estados norte-americanos do Sul deixaram de ser obrigados a pedir autorização ao Governo Federal para fazerem mudanças às suas leis. Isso tem que ver com a nossa história mais recente, porque em 2020, na sequência da eleição presidencial e daquelas queixas que depois se revelaram infundadas nos tribunais de Donald Trump de fraude eleitoral, essas duas coisas, o fim da obrigatoriedade de pedir autorização ao Governo Federal e o fantasma da fraude eleitoral que não existiu, mas que está muito presente na mente, principalmente do eleitorado republicano, fez com que esses estados do Sul
passassem a aprovar leis ultra-restritivas e que, segundo os críticos, estão novamente a dificultar o acesso ao voto, principalmente dos negros, mas também de outras minorias. Portanto, por um lado, eles já não são obrigados a pedir autorização, podem fazer o que quiserem nas suas assembleias legislativas, e por outro lado tem o fantasma da fraude eleitoral para dizer que temos de fazer esta mudança porque senão vai haver fraude. E é esta a questão política no meio. Embora não seja esta a principal questão que nos traz aqui da decisão do Tribunal. Então, especificamente, o que é que muda com esta decisão? Pronto, voltando novamente à Lei dos Direitos Eleitorais de 65, nós falámos desta cláusula sobre a obrigatoriedade dos Estados pedirem autorização ao Governo Federal, que já foi derrubada pelo Supremo Tribunal há uma década. Agora, o que aconteceu foi que um tribunal da segunda instância do Arkansas, que validou uma decisão de primeira instância, tomada já em 2022, e o que é que essa decisão original diz? Diz que, por exemplo, se existe uma lei, obviamente que as pessoas podem contestar as leis que são aprovadas de acordo com o enquadramento da Lei dos Direitos Eleitorais, não é? Portanto, e o que aconteceu foi que um grupo civil, de defesa dos direitos civis, contestou uma lei aprovada pelo Estado do Arkansas, pela maioria republicana da Assembleia Legislativa, com base na secção 2 da Lei dos Direitos Civis, dos Direitos Eleitorais de 1965, que diz que nenhum Estado pode aprovar leis eleitorais ou fazer procedimentos eleitorais que sejam discriminatórios com base na raça e na cor. Isso é o que diz a Lei dos Direitos Eleitorais de 1965. A interpretação que foi feita desde essa altura é que qualquer pessoa, qualquer cidadão particular, qualquer organização dos direitos civis e também o Departamento do Estado, o Departamento de Justiça, portanto o Governo Federal, através semelhante ao nosso Ministério Público, podem mover ações judiciais nos tribunais para tentar obrigar esses Estados a reverterem as leis, se for esse o caso, se violarem a secção 2 da lei de 65. O que este tribunal decidiu em 2022 foi que não, na nossa interpretação, só o Departamento de Justiça é que pode ir a tribunal contestar leis com base nesta secção 2. Ora, historicamente são os cidadãos particulares e as organizações dos direitos civis que levam estas ações a tribunal. Só no Arkansas é uma relação de 100 e tal contestações para 20 e tal que só tiveram o patrocínio do Departamento de Justiça. Isto pode ter implicações e agora, nesta semana, o que aconteceu foi que um tribunal da relação, tribunal de recurso do Arkansas, validou esta interpretação. Portanto, isto agora deverá subir ao Supremo do Arkansas e depois talvez também ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. As implicações disto, se passar e se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos validar esta interpretação, porque agora ela só é válida para o Estado do Arkansas, precisa de ter uma validação do Supremo Tribunal dos Estados Unidos para se alargar a todo o país. Se isso acontecer, imaginemos no Arkansas ou noutro Estado qualquer, principalmente os do sul dos Estados Unidos, uma maioria republicana na Assembleia Legislativa aprova uma lei que é contrária à partida, segundo os críticos, à secção 2 da Lei dos Direitos Eleitorais e que discrimina com base na raça e na cor. Ora, o Departamento de Justiça tem um número limitado de procuradores e tem uma variedade infindável de crimes e de investigações para fazer. Portanto, não está equipado para assumir a acusação em todos os processos que possam violar a secção 2. Por isso é que isso era deixado ao critério dos cidadãos privados e de particulares e das organizações civis. O que isto significa é que se estender a todo o país, obviamente que os tribunais deram às Assembleias Legislativas, ou dão às Assembleias Legislativas, especialmente as de maioria republicana no Sul, praticamente carta branca ou uma maior latitude para poderem aprovar leis que potencialmente violando a secção 2 da Lei dos Direitos Eleitorais de 65, não podem depois ser contestadas em tribunal, a não ser por vontade do Departamento de Justiça, por iniciativa do Departamento de Justiça. Ora, nós sabemos que o Departamento de Justiça a liderança do Departamento de Justiça é nomeado, o Procurador-Geral é nomeado pelos presidentes dos Estados Unidos. Portanto, imaginemos, do ponto de vista das organizações de direitos civis, que o Donald Trump é reeleito, ou um presidente ainda mais mais Trump, ele poderá
ameaçar o Procurador-Geral dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, de despedir, ou nomear alguém que ele já sabe, nas conversas que se tem antes, que não vai aceitar nenhuma contestação à lei dos direitos eleitorais, por exemplo. Portanto, estamos aqui a dar muito maior poder político ao Departamento de Justiça para poder intervir nestas questões, não é? São decisões judiciais a que vamos estar atentos nos próximos episódios também, Alexandre. Muito bem. Um forte abraço. Um abraço então. Deus. O público fica no ouvido.